Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da grande diferença entre técnicas de arte marcial desarmadas comparadas com técnicas de arte marcial armadas, né? Bom, então, são duas coisas muito distintas, né? Que em alguns casos existem artes marciais que tratam apenas de um lado dessa moeda, né? Apenas do combate desarmado, e outras que trabalham só o combate armado, né? E existem exceções, casos em que alguma tradição, alguma escola acaba abordando os dois conceitos, né? Isso é muito comum, por exemplo, no caso da Bujinkan, que é a arte marcial que eu pratico, né? Que estuda o combate desarmado e também o manejo de armas como a katana, tanto e outras armas japonesas, e também o Kung Fu, que costuma ter, mesmo nos estilos que são prioritariamente desarmados, como o Wing Chun, é comum que os mestres tenham algum conhecimento de alguma arma, né? Por exemplo, no caso, a espada borboleta, né? Existem várias artes marciais que acabam trabalhando um pouco esses dois lados da moeda, mas vamos comentar agora um pouco a respeito do que diferencia esses dois mundos, né? Começando pela parte de arte marcial desarmada, tá bom? Então, começando por esse lado de arte marcial desarmada, existe um amplo leque de técnicas que podem ser empregadas. Então você pode socar, você pode chutar, pode dar cotovelada, joelhada, cabeçada, mordida, projeção, estrangulamento, chave de braço, torção, um mundo de técnicas aí que dá para se fazer apenas com o corpo humano, tá bom? Bom, e um fator que tem uma predominância muito grande na parte de luta, corpo a corpo, né, luta desarmada, é preparamento físico, né? O preparo físico faz muita diferença numa aplicação técnica de arte marcial. Então, digamos, se você é uma pessoa grande, né? Você é forte, você tem um condicionamento físico legal e você tem treinamento, é muito mais difícil de te derrubar, de te segurar no chão, de alguém conseguir encaixar um estrangulamento, né? E também os seus golpes acabam sendo mais fortes do que uma outra pessoa que às vezes tem o mesmo nível de treinamento que você, mas que tem uma massa corporal muito menor, né? Então, você ser maior em uma luta corporal acaba sendo mais vantajoso para você, né? Mas não dá para se valer apenas pelo tamanho, né? Você precisa ter uma técnica também, porque você pode acabar se deparando com alguém maior do que você, né? Então, por exemplo, quando você tem um adversário que é do mesmo tamanho que você, mesmo nível de força, por exemplo, né? Mas se você tem técnica e outro cara não tem, você tem vantagem, né? Já quando você está lidando com um adversário maior do que você, aí você tem que empregar essa técnica para tentar igualar, né, e talvez superar esse adversário maior do que você. Agora, se o cara é maior e mais técnico que você, as suas chances de conseguir derrotar um adversário como esse são muito menores. E aí a gente entra também na questão da limitação do corpo humano, né? Porque, por exemplo, se você não tem nenhuma bandagem amarrada na mão, você não está utilizando luvas nem nada desse tipo, a chance de você lesionar a sua mão dando um soco na cabeça do seu adversário é muito grande. Tanto que em esportes como boxe, que é majoritariamente golpes de mão contra a cabeça, a forma como se lutava boxe antigamente, quando não se tinha luvas, era muito diferente do boxe que se tem hoje em dia, onde se empregam bandagens e luvas, né? Quando você tem bandagem e você tem luva protegendo a sua mão, você consegue socar com muito mais força, sem um risco tão alto de quebrar algum osso da sua mão, né? Por mais que você caleje, por mais que você faça algum treinamento específico para reforçar a sua mão, são ossos pequenos e frágeis e é muito fácil lesionar uma mão aplicando um soco com toda a força. Se ele pegar errado, a chance de você quebrar a mão é muito grande. E mesmo que você consiga golpear com toda a força, isso não quer dizer
que você consegue colocar o seu adversário para dormir, né, com um golpe só. É muito difícil fazer isso, né? Você tem que aplicar um golpe muito bem encaixado no ponto correto, né, para conseguir nocautear um adversário com um golpe só, né? Então isso exige muita técnica, né, e uma percepção ali da oportunidade de entrar o golpe e encaixar, né, e conseguir nocautear o seu adversário. E muitas artes marciais acabam treinando os seus praticantes com essa mentalidade também de que você aguenta as pancadas, você aguenta as porradas, né? E é verdade, né? E isso, inclusive, é uma estratégia que funciona até um certo limite, né? Então, por exemplo, você está realizando uma guarda e se o seu adversário aplica um chute, ele acerta o chute aqui na lateral do seu braço não vai cair por conta daquele chute, mesmo que seja um chute forte, né? Se você souber receber esse golpe de forma correta, você consegue minimizar os efeitos desse golpe, né? Então você consegue tomar uma pancada no braço, no abdômen, em outras regiões do seu corpo, na coxa, enfim, isso é uma coisa que se vê bastante em algumas artes marciais. O pessoal do Kyokushin, Karatê tem muito, por exemplo, essa de ficar um aplicando chute na perna do outro até um dos dois não aguentar mais. A arte marcial desarmada, muitas vezes ela acaba recorrendo a isso aí, né? De você conseguir absorver um impacto diretamente no seu corpo, né, para você criar uma abertura, né? Então o seu adversário te ataca, você se protege, né, fecha ali, deixa bater no braço, deixa bater em regiões que você está todo travado ali e depois você reage, né? Você entra o seu golpe, seja um soco, seja um chute, uma cotovelada, um clinch, derruba o seu adversário, faz aquilo que é do gosto do freguês, tá bom? E isso funciona na parte de arte marcial desarmada. Já no caso, quando a gente tem o emprego de uma arma, como por exemplo uma faca ou qualquer outra arma maior, a coisa muda drasticamente. Você não pode empregar a mesma mentalidade quando você está lidando com uma situação com arma, seja porque o seu adversário está armado ou porque você está armado, tá bom? Então, primeiramente, a lâmina ou qualquer outra arma, seja perfurante, cortante ou contundente, ela tem uma capacidade de lesionar muito maior do que o corpo humano, tá bom? Então, por exemplo, não adianta você ser muito maior se você tomar uma facada no abdômen ou no peito, por exemplo. E durante a parte de luta, corpo a corpo, os dois estão desarmados, você consegue tomar algumas porradas e aguentar. Quando você está lidando com armas, você não pode deixar que o cara encoste em você. Você tem que tocar sem ser tocado, tá bom? Então é uma outra dinâmica totalmente diferente, né, quando você tem o emprego de uma arma. Bom, no caso da faca aqui, por exemplo, uma das coisas que torna a faca muito famosa e muito perigosa é o fato de que ela trabalha a uma curta distância. Então ela atinge, né, ela é empregada a uma distância de luta corpo a corpo, né? Uma luta em que você estaria dando soco, dando chutes, né? Você tem uma lâmina, uma coisa extremamente perigosa, especialmente numa distância tão curta. Principalmente porque além de desferir os golpes, você pode segurar o seu adversário, né, para prender ele ali e não deixar que ele saia para longe, né? E aí você tem a oportunidade de desferir mais golpes com essa lâmina. Mas tem sua limitação, né? Embora muitas artes marciais foquem bastante no emprego de facas, tem sua limitação. Então, por exemplo, se você tem uma faca e aparece de repente uma coisa maior do que uma faca, a capacidade de defesa fica muito prejudicada, porque aquela vantagem da faca de ser muito perigosa numa distância curta pode ser anulada por uma arma muito maior. Então, por exemplo, a lança ela consegue atingir um adversário a uma distância muito grande, a uma distância segura, né? Então, essa ideia de tocar
sem ser tocado, né? Então eu consigo tocar em você a 2 metros de distância, enquanto você não vai conseguir tocar em mim sem que você tenha que avançar 1 metro, né? E se você avança, eu recuo, né? Eu me movimento, né? E aí a dinâmica ela fica um pouco diferente, você não fica mais tão estático, você tem que conseguir se movimentar muito mais quando você tem uma arma do que quando você está desarmado. E não apenas isso, né? As suas táticas mudam. Só para exemplificar, com uma arma, seja ela qual for, um dos alvos primários que se emprega no manejo de armas é a mão e o antebraço, coisa que normalmente a gente não ataca em artes marciais desarmadas, ou pelo menos a grande maioria não visa atacar a mão. Então, por exemplo, um boxeador ou um lutador de Muay Thai, ele não está ali lutando com o adversário querendo bater no braço ou na mão do adversário, né? Ele quer bater na cabeça, quer bater no abdômen, nas costelas. Por que bater na mão quando você tem uma arma? Especialmente se o seu adversário tem uma arma também, né? E se você pega a sua arma e acerta uma paulada na mão do seu adversário, você pode quebrar a mão desse adversário. Se ele estava segurando uma faca, uma espada, um pedaço de pau ou uma arma de fogo, ele vai derrubar essa arma, não vai conseguir empregar mais essa arma, né? E isso acaba afetando também as posturas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma postura com a mão à frente, a minha mão está mais vulnerável, né? Então, além de ser um alvo importante, porque se o meu adversário bater no meu braço e me desarma, né, pelo menos essa mão, né, está muito mais perto do meu adversário, né? Então está mais fácil dele bater na minha mão do que bater na minha cabeça. Existem posturas onde a minha mão pode estar recuada. Eu sei que a minha mão está em perigo se eu deixá-la aqui na frente, né? Então, em certas situações, eu posso fazer uma transição, né? Mudar de uma postura que eu estou com a mão avançada para uma postura que eu estou com as mãos mais próximas do meu corpo. Então, agora, minha mão já está mais protegida. Se o cara quiser me atacar, ele vai vir no meu corpo, né? Mas, quando eu vou atacar, não tem jeito, eu vou ter que esticar a minha mão à frente, né? Então, a mão ela acaba se tornando um alvo no emprego de armas, seja bastão, lâmina ou qualquer outra arma, né? Coisa que num combate corpo a corpo normalmente não se estuda esse tipo de coisa. E muitas vezes o pessoal ignora completamente essa questão de atacar as mãos de um adversário que está armado, né? É uma das táticas mais empregadas e mais difundidas por todas as artes marciais para se desarmar um adversário que está armado, seja que arma ele estiver empregando. Isso você vai ver em Rima, você vai ver em Kenjutsu, vai ver em Kendo, vai ver em Ninjutsu, vai ver em praticamente toda arte marcial que tem algum emprego de armas. O corte na mão, ou a pancada na mão, ou então uma chave, uma torção, alguma coisa na mão para conseguir desabilitar esse membro, né? Ou talvez pelo menos no mínimo controlar essa mão que está armada, especialmente quando a gente está falando de facas, né? Se você conseguir segurar essa mão e impedir que a faca seja utilizada, já é uma grande vantagem. E armas muito pequenas também, seja uma lâmina ou um Shuko, por exemplo, são muito mais efetivas se o adversário não souber que você está empregando essa arma, né? Então, por exemplo, o Shuko é essa garra empregada pelos ninjas para escalar, mas também é uma ferramenta que é empregada como arma, né? Especialmente na tradição de Togakuri Ryu Ninjutsu, que é ensinado na Bujinkan, né? Então, se o adversário não sabe, não conhece a natureza dessa arma, se ele se aproxima demais, ele chega a uma distância onde eu vou empregar essa garra e a chance dele ser ferido é muito grande, porque às vezes ele acha que eu vou simplesmente segurar ou vou dar um tapa ou coisas desse tipo e ele não faz ideia daquilo que vai cravar no corpo dele. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.